Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou com a Renata Fernandes, que é gerente de sustentabilidade da Elanco. Estamos aqui na Expo Inter, aqui no Rio Grande do Sul. Essa feira é sensacional. Renata, sabe o que eu mais gostei aqui na Expo Inter? O que, Divino? Máquina tem em toda feira. Animais, aqui tem muito. A gente vê em todo lugar. O povo gaúcho. É verdade. O povo gaúcho é diferenciado. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, tudo bem? Maravilhoso, tô divino. Quando você anda e vê esse povo todo... Eu falei pilchado, né? Eu achava que o nome era pilchado e me corrigiram. Não, é pilchado, né? Pilchado. Esse povo todo pilchado. É muito legal. Bom, o seu trabalho é sustentabilidade, que para mim ainda parece um conceito muito abstrato. O que é sustentabilidade na pecuária? Olha, bom, eu sempre falo que não tem como a gente desconectar a sustentabilidade daquele tripézinho, né, de viabilidade econômica, o lado ambiental e o lado de pessoas. Então, isso... Hoje já existem diversas siglas, né? O ASG, ESG, enfim, que é pautado aí, que eu entendo que tange diversas iniciativas da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a gente entende que isso tudo faz parte da sustentabilidade, mas quando a gente olha para o produtor rural, aqui na Elanco a gente entende que muitas vezes os desafios eles ainda estão dentro da porteira e como se tornar aquilo tangível. E é onde a gente tem trabalhado bastante, atuando bastante. Então, diversas iniciativas, e que aí no lado técnico, na sustentabilidade, a gente chama de intervenções, elas são capazes de fazer com que o pecuarista ele participe disso de forma palpável. Então, quando o próprio manejo nutricional, isso é reconhecido pela FAO como uma das medidas para poder alavancar a sustentabilidade da produção de alimentos no mundo, e a nutrição animal ela é feita como uma das ferramentas para isso. Deixa eu só te interromper. Quando você fala de manejo nutricional, explica isso para a gente. Não somente manejo, são dentro quando você adiciona nutrição animal e diversas técnicas ali da nutrição animal, naturalmente você está aumentando a produtividade. Então, certo. Existem duas formas, eu gosto sempre de usar o lado didático, de como quando a gente fala de metano, no fim das contas, e que é apontado aí como vilão pelas vacas, pelos bois, pelos animais no geral, existem duas formas de reduzir as emissões de metano. Antes de você falar as duas formas, metano é vilão da pecuária ou a pecuária é a vilã do metano ou não? Eu acredito que os animais fazem parte da solução. A pecuária faz parte da solução. O metano, a emissão de metano é um processo natural dos animais. E a forma como a gente tem, especialmente na nossa produção brasileira, a gente tem uma capacidade única de ser protagonista, porque a gente tem pasto, a gente tem formas de sequestrar esse carbono também. E, além disso, hoje a gente já tem tecnologias para isso, que é o caso, por exemplo, dos aditivos, que, além de aumentarem a produtividade, podem, ao mesmo tempo, reduzir a emissão entérica de metano. O que são esses aditivos? Você viu que eu estou querendo ser didático, né? Eu estou querendo que todo mundo entenda. Não, e você tem razão, porque muitas vezes o processo parece uma coisa super técnica, mas para o pecuarista entender, ao adicionar uma pequena quantidade desses aditivos dentro da dieta dele, e aí vou trazer como exemplo os Improva. Os Improva é um aditivo que ele modula as bactérias do rumen. E aí, quando ele modula essa microbiota ali do rumen, o que ele faz? Ele aumenta a produção de um tipo de bactéria e faz ao mesmo tempo que diminua a metanogênese, que seria a produção de gases aí, metano. E você fazendo isso, com esse processo, além disso, pelo lado de ter modulado, ele beneficia bactérias
que aumentam a produtividade. Ele faz com que a bactéria boa supere a bactéria ruim lá no rumen. Bem perfeito. E isso vai diminuir aquele tanto de gás. Acontece isso com a gente, ser humano também, né? No intestino. De uma certa forma, parecido. Né? Quando a gente fala de modulação, de microbiota e tudo mais, seria uma coisa muito parecida. E aí, de uma maneira simples, o caso do Zimprova, ele é o primeiro melhorador de desempenho que ele é autorizado pelo Ministério da Agricultura também como redutor de metano. De uma forma simples, ele aumenta a produtividade ao mesmo tempo que ele está reduzindo o metano. É tudo que a gente precisa. Ele melhora o metabolismo do animal? Ele melhora a forma como é produzido, como ele lida com as bactérias que vão fazer com que ele produza carne ou mais... no caso do Zimprova é carne, Vai produzir mais carne, vai produzir menos metano, vai ser bom para o pecuarista como negócio, vai ser bom para a natureza também, Perfeito. No sentido de que a gente vai ter um ambiente melhor. Perfeito. E aí, pensando nisso, nós lançamos esse ano e a gente entende que muitas vezes a sustentabilidade ela fica muito distante ou fica muito atrelada ao lado ambiental de diversas iniciativas que são traçadas. Mas a gente trouxe para isso um lançamento de um programa que chama Eficiência Positiva, justamente para trazer a importância de ser abordado esse tema pelo lado da eficiência. O que é eficiência positiva? É um programa que a gente visa para que o pecuarista ele aumente a adoção de tecnologias que trazem ao mesmo tempo melhorias ali do lado econômico e operacional para ele e ambiental ao mesmo tempo. Eu falo que sempre não existe a palavra ou na sustentabilidade, ela tem que ser sempre adicional, não dá para ser somente ambiental e aí não ser economicamente viável, então precisa ser adicional. Então, dentro do programa Eficiência Positiva, a gente tem algumas iniciativas, ele é um programa que ele visa engajamento aí de toda a cadeia, e aí por conta disso, a gente lançou recentemente também um podcast. A gente também tem podcast, né, Lanco? Vocês são chiques, né? Chamado Protagonistas do Campo, onde a gente traz especialistas, a gente dá voz ativa para esses especialistas falarem só sobre sustentabilidade na pecuária. Tem muita gente interessada no tema, mas quando a gente procura, né, informações aí, a gente vê que não existe informação específica para a pecuária. Tem muita coisa desconectada, muita coisa de outras iniciativas aí de sustentabilidade. Então, como que a gente traz essa conversa para a mesa e como que a gente traz boas práticas que já são implementadas para o pecuarista começar a entender o que já tem sido feito, e muitas vezes ele também já tem já adota boas práticas também, e o que ainda pode ser feito também. E é muito importante para a gente ir desenvolvendo cada vez mais esse mercado. E além disso, no programa Eficiência Positiva, a gente também desenvolveu uma calculadora de mensuração da pegada de carbono para dentro da fazenda, dos animais, e o quanto que isso pode, quanto que cada intervenção que é colocada, uma tecnologia, ela pode adicionar, ela pode favorecer para reduzir a pegada também de carbono dentro desses animais. E aí lá no fim a gente entende que é muito importante que o pecuarista ele tenha um retorno para isso. Então quando ele tem boas práticas, boas tecnologias, ele incrementa isso, a gente acredita que ele tem que ter um retorno econômico, né? Tem que ganhar alguma coisa em volta, seja acesso a crédito verde, seja participação via pagamento de serviços ambientais, mercado de carbono. Então a gente entende que é muito importante que ele participe. Claro que tudo isso é um mercado que tem diversas certificações, é um mercado que é auditado, então que o pecuarista que esteja em conformidade com tudo isso, ele possa participar também desse programa e ter uma receita adicional. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Quando você chega lá na propriedade rural, você chega lá para o seu José,
que é o pecuarista. Seu José, eu tenho aqui um programa que vai melhorar a eficiência, que vai fazer com que o senhor ganhe mais dinheiro, e nós vamos falar de pegada de carbono. Então, o que o senhor Zé, no geral, o que o senhor Zé fala? Eu vou voltar um pouco no que eu disse em relação ao E. Se ele entender que isso tem retorno econômico para ele, e que tem que ter mesmo, e a gente acredita muito nisso, e que está fazendo um bem para o planeta, com certeza ele fica encantado com a possibilidade de participar disso. Então, a gente tem visto isso, conversando com os pecuaristas, com os produtores. É um mercado que está crescendo, é um mercado novo no Brasil, muita gente aprendendo ainda. Nós, inclusive, também estamos aprendendo dentro dessa jornada junto com os produtores, mas a gente tem visto aí o pecuarista bastante engajado com o tema, porque ele vê que tem retorno. Vocês têm conseguido a adesão? Sim, com certeza. E quais são os próximos passos? Próximos passos a gente continua nessa trajetória, principalmente do engajamento, de gerar conhecimento. Então, são diversas iniciativas ligadas, tanto não só ao podcast, mas que a gente vem trabalhando em relação a isso. A gente já produziu eventos no tema, e a gente quer continuar sendo a voz ativa, mostrando diversos caminhos, porque a gente entende também que não é somente uma intervenção, são diversas práticas que são necessárias. E existem diversos produtores em diversos estágios, então é importante a gente falar sobre tudo para a gente gerar esse conhecimento e cada um ir se adaptando dentro da sua própria realidade. Você que trabalha diretamente com a sustentabilidade, como é que você vê o futuro da sustentabilidade? Saindo um pouco dessa coisa teórica, saindo um pouco dessa coisa, como eu disse, assim, fica meio no ar. Como é que você sente isso mais no médio e longo prazo? Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que o mercado, que nem eu disse, ele está aprendendo, e tudo que começa, às vezes começa devagar, todo mundo ainda no começo não está entendendo muito, mas eu tenho visto um movimento muito grande direcionado para isso. Então, isso vem de diversas frentes. Eu vou trazer como exemplo, vem uma parte pelo consumidor, que muitas vezes a própria geração mais nova já tem muito interesse em entender de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos e etc. A gente vê também participantes da cadeia via indústria, restaurantes, hoje cada vez mais começando a colocar isso aí como tema, e a gente começa a ver também os produtores muito interessados no tema. Então, é um ecossistema mesmo, como a gente fala, e que esse ecossistema, conforme as práticas vão começando a ser mais palpáveis, a roda começa a girar, eu acredito que isso vai cada vez mais ter esse crescimento e fortalecimento também. Claro que não é um caminho linear, a gente tem desafios também nessa história, mas eu acredito que tudo que tem um propósito por trás, que é o caso de onde a gente está falando de sustentabilidade, a gente está olhando mesmo para o futuro, olhando para o futuro do nosso país, das futuras gerações, isso tudo faz muito sentido. Então, não tem como isso ficar desconexo, né? Uma coisa que só fica no papel, isso tem que virar realidade mesmo. Deixa eu falar um pouquinho de agricultura. A agricultura passou por um processo semelhante lá atrás, de mudança, de quebra de paradigmas, começaram a chegar uma série de novas técnicas e coisas que desafiaram os produtores, e chegamos no ponto que chegamos hoje de ter uma das agriculturas mais fantásticas do planeta. A pecuária, que está passando por esse momento, está passando por essa disrupção, ela vai ter esse protagonismo que a agricultura tem, a nossa pecuária brasileira? A pecuária já é protagonista no Brasil. Não é à toa que a gente exporta aí quase 30% dessa carne do mundo, né? Então, a gente... tudo que a gente desenvolveu nos últimos anos, a evolução que a gente teve de aumento da produtividade, com redução da área de pastagem total, isso tudo a gente foi melhorando a nossa capacidade, a nossa eficiência ao longo do tempo. Eu não vejo outro país no mundo sendo capaz de fazer o que vem sendo feito aqui no Brasil. E não existe um caminho que todo mundo olha com muitos bons olhos. A gente tem muita coisa boa já sendo construída aqui.
volto a dizer, temos desafios, mas a gente tem muita coisa positiva. Então, eu gosto sempre de olhar para isso e falar, a gente vai continuar sendo protagonista. Então, podemos dizer que a nossa pecuária é altamente adaptável a tudo aquilo que é novo e que vem para melhorar o planeta. Com toda certeza. Bacana. Vamos torcer para que esse planeta seja muito mais sustentável, né? E tenha mais comida na mesa das pessoas, mais comida de qualidade, que é uma coisa que o Brasil sabe produzir, né? Perfeito. Cada vez mais esse aspecto ligado à segurança alimentar, ele é muito importante. Então, é um caminho sem volta, não tem como. Deixa um recado para o pessoal que ainda não está assim, muito ligado nessa questão da sustentabilidade. Olha, eu convido todos a acessarem o nosso podcast Protagonistas do Campo. Quem tem interesse pelo tema, profissionais da área, produtor rural, acesse o nosso podcast. A gente está lançando episódios aí constantemente, justamente para trazer esse tema, uma roda de conversa. Então, acessem, façam seus comentários lá também, dê um curtir e vamos juntos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.